miércoles tenemos una palabra que está en parte de Números 11, 4, 6. Para esta quarta-feira, temos uma palavra que está em parte de Números 11, 4 a 6, e diz: E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O texto relata parte dessa passagem e do sentir dos israelitas quando atravessavam o deserto, no caminho à terra que Deus lhes havia prometido. 400 anos estiveram os israelitas sob a escravidão dos egípcios. 400 anos, muitas gerações, muitas vidas. E quando Deus lhes abre a porta para ir à terra prometida, aquela que Ele lhes tinha preparado, então tiveram que enfrentar o deserto, que é um lugar de carências. E num determinado momento se lamentavam, e em algum texto diz, pelas panelas do Egito. Essas panelas que tinham, como diz no texto, os ingredientes para fazer uma boa comida. No deserto, Deus lhes proporcionava o maná, um alimento que caía do céu e que eles diziam que não tinha o mesmo sabor que a comida do Egito, aquela que lhes era oferecida quando estavam sob a escravidão. Mas eu pensava, às vezes os animais aqui sobre a terra se disfarçam, ou seja, a sua pele adota a cor das folhas das árvores ou da terra para se parecer com o lugar em que estão e esconder-se, desse jeito, daqueles que se alimentam deles. Eles se parecem tanto com o meio em que vivem que passam despercebidos. E nós, como qualquer outra pessoa, corremos o risco de nos disfarçar com o meio, isto é, com os costumes. Não se trata de tomar as vestes materiais, mas sim de tomar as vestes espirituais para disfarçar-nos com o meio, para fazer como se não estivéssemos, como que passamos. Mas a transcendência da vida desses animais se extingue no seu tempo de vida aqui sobre a terra. A nossa existência, a nossa verdadeira existência, tem a ver com a nossa alma, com a vida da nossa alma, essa que é amada pelo amado Deus, quando nos disse: Porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Nosso Senhor Jesus Cristo também nos anunciou que Ele está preparando uma morada para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Nossa vida, a salvação da nossa alma é nossa vida. Nossa alma é a nossa vida. Se dessemos o maná ou o alimento que comiam no Egito para algum cozinheiro provar, provavelmente qualquer um deles diria que o alimento do Egito era mais gostoso. Mas esse alimento era obtido com trabalho, sacrifícios e castigos. Deus os conduzia à terra prometida e lhes oferecia em abundância, por pura misericórdia, desse alimento. Não se trata de dar uma olhada nos israelitas e dizer: olha o que eles estão fazendo, e julgar, porque não é a nossa tarefa, porque não sabemos como nós teríamos agido nessa circunstância. Não se trata de olhar para o passado, é sobre olhar para o futuro. Quando dirigimos um veículo, ou a bicicleta, ou caminhamos, não podemos caminhar olhando para trás, porque certamente vamos cair, tropeçar ou levar algo adiante. Eu me pergunto se realmente o problema passava pela importância do alimento ou se o que estava acontecendo era que os israelitas não estavam valorizando a promessa de Deus. E é este o risco que podemos ter, que não estejamos valorizando a promessa de Deus, o dia do Senhor, não somente o dia da sua vinda, mas a primeira ressurreição.
A comida, as coisas de todos os dias vão para o segundo plano, porque a primeira coisa, o essencial, o que é primário nas nossas considerações e aquilo que tem a ver com as nossas decisões é a salvação de nossa alma e ver de que maneira a nossa alma se alimenta. O apóstolo maior manifestou em um serviço divino. Deus prometeu bem-aventurança eterna em seu reino àqueles que seguem o caminho de Jesus Cristo. Nós não sabemos nada sobre esse reino, nem temos prova concreta da sua existência. Mas demos uma olhada em cada um de nossos corações e com o coração na mão, com o nosso coração, não com o coração do outro, vamos ver de que maneira Deus nos guarda, nos assiste, nos cuida e nos mostra. Simplesmente nos deixa ver, nos coloca diante do quintal da pátria celestial. Acho que não existe um cristão novo apostólico que com certeza possa dizer que não viveu e não sentiu as maravilhas de Deus. Toda vez que o Senhor diz, aqui estou convosco todos os dias até ao fim do mundo, olhemos para a nossa alma, nossa vida, quando Deus, e não quero falar em passado, porque Deus está sempre conosco. Somente aquela que nem sempre está conosco, a nossa sensibilidade, nos permite perceber. Mas não se trata de sentir saudades de algum estado passado melhor do que o atual. Não, porque não nos queremos disfarçar, parecer com o meio em que vivemos, mas sim o contrário. Graças à palavra e sacramento, a nossa alma vai tomando a forma, a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a tarefa. Jesus disse, eu virei e vos tomarei para mim mesmo. Ele não disse, tomarei os homens e então vou transformá-los na pátria celestial. Eu virei e os tomarei para mim mesmo. A transformação acontece já aqui e essa é a batalha da fé. Temos que confiar, porque a pátria celestial não é uma utopia, não é algo que não existe, não é algo que está na imaginação dos homens. Isso faz parte da nossa convicção de fé. Nisto cremos, é disto que se trata. Pode acontecer que, sob algumas circunstâncias, sob algumas doenças, sob situações que às vezes temos que atravessar aqui na vida, estejamos com saudades de alguma situação anterior. Mas, irmãos, irmãs, que não culpemos ao amado Deus pelas coisas que circunstancialmente temos que viver. Se Deus as permite, não quer dizer que Ele não colocará seus anjos. Se Deus permite certas situações, temos que reconhecer que são também instrumentos para crescer, porque são esses momentos e esses instantes em que, se a nossa alma estiver suficientemente sensibilizada e na direção certa, então poderemos ver a ajuda de Deus. Nunca nos esqueçamos de contar o que temos, não o que não temos. Porque este povo israelita caminhava pelo deserto e estava lembrando do que não tinha. Estavam lembrando dos pepinos, dos melões, dos peixes, das panelas do Egito, mas isso não o tinham. O que eles tinham agora era o maná. O que eles tinham agora era a liberdade. O que eles tinham agora era o caminho livre para a pátria celestial. Isto era o que tinham. Vamos dar uma olhada no que temos. Temos a palavra, temos o sacramento, temos o ministério de apóstolo, temos uma esperança e temos nosso Senhor Jesus Cristo, que além dos tempos que atravessamos, que atravessa a humanidade, continua preparando essa morada, continua testemunhando o seu ser, a sua essência e esse amor de Deus que nos abraça, protege, conforta, que nos leva na mão e que nos levanta se caímos, quando nos cansamos, quando estamos esgotados, quando olhamos demais para trás. Olhar para trás, irmãos, novamente, quando estamos dirigindo ou caminhando, às vezes olhamos para trás para ver se alguma coisa atrás vem contra nós.
Olhamos para trás para ver se há algum perigo atrás que possa cruzar com o nosso presente. Mas não vamos para a frente olhando para trás. Trata-se de olhar e pedir a Deus, porque quando esse povo chegou à terra prometida, e subiram um representante de cada uma das tribos de Israel, e 10 representantes das tribos viram: não, isto é uma terra ocupada. Tudo o que tinham percorrido, tudo o que tinham feito, parecia que num instante já não tinha sentido. Mas 2 deles, Josué e Caleb, disseram: não, esta é a terra onde emana leite e mel. Então, novamente, temos que ver a vontade de Deus, ver, mesmo quando não pudermos tocar nela. Porque Jeová disse a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E no final dos seus dias, quando já tinha passado tudo, quando José já estava muito idoso, e seus filhos e sua família, repito, às vezes alguns se tinham misturado com os povos que tinham conquistado, lhes diz: vocês podem adorar os deuses dos homens cuja terra estão ocupando, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que cada um de nós possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque vimos e ouvimos, porque sentimos a presença de Deus e porque confiamos no cumprimento da promessa que o Senhor vem. Então olhamos para a frente e não sentimos falta do que não somos, mas esforçamo-nos para alcançar aquilo em que vamos nos converter. Em algumas outras línguas, se fala do futuro como se fosse uma conversão, como uma transformação do presente e não pelo simples passar do tempo. Então se diz que algo não é que vai acontecer porque o tempo passa, mas algo vai acontecer porque nesse tempo há coisas que se transformam. Um dos exemplos que colocam é uma mulher. Quando está grávida, então não dizem vai ser mãe, mas dizem vai se tornar mãe, porque nesses 9 meses acontecem transformações nesse corpo que levam uma vida, e que se acontecerem todas as transformações, após 9 meses será mãe. Não acontece pelo simples passar do tempo, mas porque acontece pelas transformações, e nós nos tornaremos reis e sacerdotes. É isso que esperamos. Reis, como certa vez nos disse um pastor, para governar-nos a nós mesmos, e sacerdotes para perdoar no mesmo momento da ofensa. Mas não vai acontecer pelo simples passar do tempo, mas sim pela transformação do que hoje vive a nossa alma. Com as lembranças do apóstolo de distrito, dos apóstolos, dos bispos e as lembranças dos servos, de todos os que estão trabalhando agora sob diferentes condições e situações, mas que ajudam nas visitas virtuais às famílias, nas orações e também a lembrança de cada uma das almas que sentem a falta de poder voltar a colocar o coração diante do altar.